Este vídeo apresenta a aula número 5 do capítulo 4 do curso de Teoria de Eletrônica Digital. Nesta aula serão apresentados o enunciado dos exercícios a serem resolvidos, parte 1. Este primeiro slide apresenta o enunciado do primeiro exercício, que é o seguinte: dada a forma booleana f igual a be, abre parênteses, aed, ou a barra, fecha parênteses, ou b barra e c e d, apresente a tabela da verdade para a forma booleana dada. Forneça um circuito usando somente relés que execute a função representada pela forma booleana dada. Este slide apresenta o enunciado do exercício a resolver número 2, que é o seguinte: dada a forma booleana f igual a b, abre parênteses, a barra e d barra, ou c e d, fecha parênteses, ou b barra e, abre parênteses, c e d, ou c barra e d barra, fecha parênteses, apresente a tabela da verdade para a forma booleana dada. Forneça um circuito usando somente relés que execute a função representada pela forma booleana dada. Este slide apresenta o enunciado do exercício a resolver número 3, que é o seguinte: analise o circuito dado fornecendo a forma booleana f e a tabela da verdade. O slide apresenta o circuito com relés. Este slide apresenta o enunciado do exercício a resolver número 4, que é o seguinte: analise o circuito dado fornecendo a forma booleana que execute a função f e a tabela da verdade. O slide apresenta o circuito com relés. Este slide apresenta o enunciado do exercício a resolver número 5, que é o seguinte: analise o circuito dado fornecendo a forma booleana que execute a função f e a tabela da verdade. O slide apresenta o circuito com relés. Este slide apresenta o enunciado do exercício a resolver número 6, que é o seguinte: analise o circuito dado fornecendo a forma booleana que execute a função f e a tabela da verdade. O slide apresenta o circuito com relés. Este slide apresenta o enunciado do exercício a resolver número 7, que é o seguinte: analise o circuito dado fornecendo a forma booleana que execute a função f e a tabela da verdade. O slide apresenta o circuito com relés. Este slide apresenta o exercício a resolver número 8, que possui o seguinte enunciado: analise o circuito dado fornecendo a equação algébrica que executa a função f e a tabela da verdade. O slide apresenta o circuito com relés. Este slide apresenta o exercício a resolver número 9, que possui o seguinte enunciado: dado o circuito abaixo, forneça a forma booleana que execute a função f, a tabela da verdade e um circuito utilizando relés. O slide apresenta o circuito com portas lógicas. Este slide apresenta o exercício a resolver número 10, que possui o seguinte enunciado: dado o circuito abaixo, forneça a forma booleana que execute a função f, a tabela da verdade e um circuito utilizando relés. O slide apresenta o circuito com portas lógicas. Este slide apresenta o exercício a resolver número 11, que possui o seguinte enunciado: dado o circuito abaixo, forneça a forma booleana que execute a função f, a tabela da verdade e um circuito utilizando relés. O slide apresenta o circuito com portas lógicas. Este slide apresenta o exercício a resolver número 12, que possui o seguinte enunciado: dado o circuito abaixo, forneça a equação algébrica que execute a função f, a tabela da verdade e um circuito utilizando relés. O slide apresenta o circuito com portas lógicas. Este slide apresenta o exercício a resolver número 13, que possui o seguinte enunciado: dado o circuito abaixo, forneça a forma booleana que execute a função f, a tabela da verdade
e um circuito utilizando relés. O slide apresenta o circuito com portas lógicas.